Bola na Torre. Oferecimento Sky. TV por assinatura é isso. E Amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben. Sua saúde é um Big Ben. Remo faz amistosos pensando na Série D. Águia perde a invencibilidade em Juazeiro. Paysandu e Fortaleza é a pedida desta segunda-feira no Mangueirão. Amigos do esporte, um grande abraço. Estamos juntos no Bola na Torre de hoje, ao lado dos companheiros Valmir Rodrigues e Gerson Nogueira, e recebendo com muita alegria o atacante Mendes, do Clube do Remo, a atração de hoje, o nosso convidado especial do Bola na Torre de hoje, deste domingo, já na verdade varando a madrugada de segunda-feira. E queremos a sua participação a partir de agora. Utilize os nossos canais de comunicação, SMS, RBA, mais sua mensagem para 72262. Twitter, @Bola na Torre. A partir de agora, você desenvolve conosco o programa. Mendes, obrigado pela presença, por estar aqui conosco. Como é que é este novo momento do Mendes agora com a camisa do Clube do Remo? Grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um momento feliz, é um momento bom, né? Estar de volta a Belém do Pará, agora vestindo a camisa do Remo, né? Um clube de tradição, um clube grande. Espero poder corresponder, poder ganhar o mais rápido possível entrosamento e ritmo de jogo para que eu possa corresponder melhor nos próximos jogos. O Remo só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão no próximo dia 25 de julho, a outra quarta-feira, no Baenão, contra o Atlético Acreano. Hoje houve até uma partida pela Série D, Grupo A1. O Náutico de Roraima venceu o Penarol do Amazonas por 3-1. O Remo lidera o grupo com 6 pontos e todas as outras equipes estão com 3 pontos, sendo que o Atlético Acreano, pelos critérios de desempate, é o segundo colocado. E o Penarol, que já fez 4 jogos, é o último colocado neste grupo. O Remo aproveita esta folga para fazer amistosos. Ontem enfrentou o PFC, o Paragominas Futebol Clube, lá na Arena do Município Verde, e perdeu por 2-0. Vamos ver os gols da partida. Temos aí as imagens dos gols do belo estádio. O Adriano Miranda, cria do Clube do Remo, saiu da Copa da Juventude para o Clube do Remo e hoje joga no PFC. O PFC que agora já é uma equipe profissional, né, vai inclusive participar da 2ª Divisão. E aí, já nos acréscimos, eis que aparece Chibiu para marcar o segundo gol do Paragominas Futebol Clube, jogo realizado ontem à noite, né? Na terça-feira, portanto, a reunião do Conselho Técnico da Segundinha, e o Paragominas e o Santa Cruz de Cuiarana são as duas grandes atrações desta 2ª Divisão do Campeonato Paraense. Aliás, o Santa Cruz de Cuiarana enfrentaria o Motoclube ontem lá em Cuiarana, mas o jogo não aconteceu porque o Moto queria uma cota e a diretoria do Santa Cruz resolveu não pagar a cota, ia pagar todas as despesas, transporte, alimentação, deslocamento, enfim, mas o Moto queria, além disso, uma cota, porque está se preparando para a Copa União, que é uma disputa tradicional do futebol maranhense, valendo vaga para a Copa do Brasil, e o Santa Cruz, também já profissional, preferiu não pagar a cota para o Motoclube. Gerson Nogueira, houve, depois do jogo, Valmir Rodrigues, também quero ter a sua participação, eu percebi assim um certo incômodo de alguns jogadores do Remo e do próprio técnico Edson Gaúcho com a derrota para o Paragominas Futebol Clube. Como é que se pode avaliar? Um amistoso pode servir para balizar, né, o formato do time? É por aí mesmo? Está certo o Edson Gaúcho de ficar incomodado com o resultado? Eu acho que o incômodo, a gente conversava há pouco até aqui com o Mendes, vem do resultado, né, do placar. Mas, na verdade, eu acho que era um planejamento em termos de
treinar a equipe, de observar jogadores. Agora, claro, a gente sempre tem que entender que quando se trata de Remo, Paysandu, clubes de massa, né, as coisas repercutem de bom ou ruim, né? Além do mais, entra logo em campo aquele lado da rivalidade, da gozação, que é um dos aspectos que eu considero mais bacanas desse nosso futebol, que a gente ainda consegue conservar. Aí o Remo perde de 2-0 para um time como o PFC, né, queira ou não, aí é um novato, né, no pedaço, um time que até pouco tempo atrás era apenas uma equipe amadora, e leva de 2-0 e para completar, lá aos 47, leva um gol do Chibiu. Aí, né, o Remo tem uma tradição de levar gols, né, isso acontece com todos os times, os grandes times, de levar gols de jogador de nome exótico, né? O Remo já levou gol de Teco-Teco, né? De Bibi, Pimbinha, Bibi, né? E Fiapo, mas acontece. Teco, né? Aí entra mais no aspecto folclórico da gozação, mas acho que isso não abala, não, aí o momento que o Remo vive. O Remo está bem na competição, né? Se recuperou depois daquela estreia ruim, né, lá em Vilhena, e lidera o grupo com uma certa tranquilidade. Tem 3 jogos ainda por fazer em casa, né? Pode resolver a sua situação no grupo, ganhando esses jogos aqui e se classificando em primeiro, né? Houve situação, e há também um outro aspecto que tem que ser lembrado em relação a esse jogo. O time do Remo, que não atuou bem no primeiro tempo, nem no segundo, mas no segundo ele foi totalmente modificado, né? Entrou o time reserva, de fato. O primeiro tempo foi 0-0 e no segundo saíram os gols. E esse time reserva é aquele que cumpre, né, o papel de observação para o treinador, ver esses jogadores em movimentação. Eu acho que é apenas o lado do resultado aí que mexe um pouco com o torcedor, né? E alguns jogadores, claro, o jogador fica preocupado. Na verdade, o Remo utilizou 23 jogadores. Só o Jamilton ficou, mas em 2 posições o Remo trocou 2 vezes. Na verdade, trocou 3 vezes, né? Fez 2 alterações na mesma posição. É o que configura, né, o caráter de treinamento mesmo para a equipe. Agora a derrota fica, né? É um negócio que daqui a alguns anos vai se falar desse jogo. Pois é, diga, Valmir. Então, só dizendo o seguinte, esse talvez provável incômodo que pode acontecer no elenco do Remo com o próprio técnico Edson Gaúcho, porque o Remo até agora ganhou 2 jogos, tudo bem, no campeonato. Agora, Valmir, eu estava olhando na repetição, o Remo botou 2 bolas dentro, né? E não valeu. É verdade. Não foi falta de volume. O grande problema é que o Remo até agora, com 6 pontos na tabela, o Remo até agora não achou o seu formato de jogo. O Remo tem feito jogos, você pode pegar o jogo contra o Penarol, ele teve um comportamento no primeiro tempo, teve outro no segundo tempo. O jogo lá em Boa Vista, o jogo que eu acompanhei, foi de um jeito no primeiro tempo e depois foi do jeito no segundo tempo. Então, isso deve estar incomodando o técnico Edson Gaúcho. Primeiro, o Remo ainda não tem jogada, né? O Remo não apresentou um repertório que pudesse dizer, olha, o Remo já tem algo, já tem um formato. Está ganhando na competição, está marcando 6 pontos. Eu acho que o segundo tempo lá em Boa Vista foi na base da vontade, da superação, falei até na transmissão, foi na base da transpiração, mas o Remo ainda não é, por isso que pode estar incomodando o Edson Gaúcho, e ele tem pressa nisso, de arrumar um time para a competição. O Edson Gaúcho tem pouco tempo para conseguir arrumar um formato, uma forma de jogar do Remo. É por aí, Mendes, é isso que vocês estão percebendo, como o time está sendo formatado pelo Edson Gaúcho no meio da competição, esse ajuste, ele demora, esse encaixe demora a acontecer? Costuma demorar, né, infelizmente, mas o professor, durante os treinamentos, ele testa várias formações, né, você vê que no jogo de Boa Vista eu saí jogando, já nesse amistoso eu já fiquei para o segundo tempo, então ele está fazendo uma série de formações, de experiências, inclusive nesse amistoso, para ver como se comporta a equipe, já que a gente só joga na próxima segunda-feira ainda, né, no dia 25. Na outra quarta. Na outra quarta, no dia 25, desculpa. Então, isso, ele está aproveitando esse tempo para que possa colocar dentro da equipe o jogador que se encaixe melhor em cada posição, para que possa jogar melhor, que realmente nós fizemos 2 jogos que poderia ter sido melhor, mas o primeiro realmente ganhamos na superação, mas tivemos também um volume bom de jogo, né? E o amistoso ontem, que infelizmente nós perdemos, mas o mais importante foi a observação do professor, foi a movimentação dos jogadores, para que no próximo jogo ele tenha a convicção e tenha a certeza dos jogadores que ele pode colocar em campo.
Nós temos, inclusive, as análises do Edson Gaúcho e do Fran Costa no pós-jogo com a vitória do PFC. Vamos acompanhar. As observações, a postura em campo do primeiro tempo, de que maneira a minha equipe ia reagir, jogando como uma equipe de qualidade, com um padrão de jogo definido, e como nós íamos comportar. Fomos bem postados no sistema defensivo, saindo rápido para o contra-ataque, usando os espaços deixados pelo Remo, tanto é que criamos umas 5 ou 6 situações reais de gol no primeiro tempo. Então isso, para mim, foi muito satisfatório, me dá segurança que a gente está no caminho certo, de fazer um trabalho correto, e para chegar bem na competição na segunda divisão. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, erramos demais. Lógico que no primeiro tempo a gente teve uma posse de bola maior e erramos aí, tomávamos contra-ataques, né? Porque a jogada, eles não tinham essa jogada trabalhada, mas cada vez que nós errávamos um passe, dos 2 volantes ou dos meias, eles levavam contra-ataque, porque são jogadores rápidos, né? O Neném já jogou comigo no Paysandu e tem um outro atacante rápido pelo lado direito. E ele ia para o lado direito ou para o lado esquerdo. E no segundo tempo a equipe foi bem diferente, né? Não está também acostumada a fazer um jogo, é normal, mas não é desculpa. Agora terça-feira o Remo tem esse amistoso internacional, esta promoção aí de uma empresa de São Paulo. Inclusive o primeiro jogo do River Plate do Uruguai será em Belém, na terça-feira no Mangueirão contra o Remo. Depois na quinta-feira joga em Teresina contra a seleção do Piauí. No outro domingo vai jogar contra a seleção maranhense lá em São Luís. E se o Remo enfrentou o Chibiu ontem, vai enfrentar o Porras na terça-feira, que é o meia da equipe do River Plate do Uruguai. Aliás, Mendes, você que jogou no futebol uruguaio, pode falar um pouco mais do River Plate, que é um time que está em ascensão no futebol uruguaio. Ele está iniciando um processo de crescimento paulatino, cada ano chega num patamar. É este mesmo o perfil do time? É esse perfil, é um time que está crescendo dentro do futebol uruguaio. Eu joguei lá, tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra essa equipe. É uma equipe pequena, mas é uma equipe bem organizada, uma equipe que tem uma estrutura boa do futebol uruguaio. E geralmente o futebol uruguaio, eles sempre fazem a pré-temporada de início de competição fora do Uruguai, justamente para dar uma preparação melhor, tanto o Peñarol, como o Nacional, como River Plate, Defensor. Essas equipes, eles sempre fazem a pré-temporada dele fora do Uruguai. Então, é uma equipe que vem de uma pré-temporada, mas é uma equipe que vem em busca de resultados positivos, porque vai ser muito mais difícil do que o amistoso de ontem, isso você pode ter certeza, porque é uma equipe que chega muito forte, são jogadores que estão acostumados ao corpo a corpo, à jogada forte, mas o professor vai preparar bem a nossa equipe para que a gente possa conseguir o resultado positivo. Traduzindo, Guerreiro, acho que o Remo vai ter um jogo amistoso com clima de Libertadores, né? Esse clima de, como ele fala, que o jogador uruguaio, o sul-americano... Apesar do River Plate do Uruguai nunca ter disputado a Libertadores, mas já disputou mesmo, né? Copa Sul-Americana. E vai disputar esse ano, se eu não me engano, a Sul-Americana também. De novo a Sul-Americana. E tem esse estilo, né? Uruguai, marcação forte. Marcação forte, um time de muita raça. Eu acho que é um amistoso interessante. É interessante. Eu acho que é muito mais interessante do que esse de ontem, né? Eu acho que ontem era aquela coisa da movimentação, né? Ontem foi interessante pro PFC. Porque deu credenciando, né? Aí pro Fran Costa também. Exatamente. Né? Mas esse jogo contra o River Plate, eu acho que é um bom teste. É um jogo internacional, queira ou não, e como lembrou o Mendes, é uma equipe ainda modesta, mas é uma equipe que não é uma equipe lá desprezível e cumpridora de tabela, não. É um time que merece respeito. Então acho também que aumenta imensamente a responsabilidade do Remo, porque não pode vacilar com uma equipe como essa, apesar de ser pré-temporada para eles, né? Mas esse time certamente vem aí arrumado, fechado. E, aliás, o Remo terá uma atração nesse jogo de terça-feira. Chegou hoje, no início da manhã de domingo, o goleiro Gustavo, de 23 anos, mais novo jogador do clube do Remo, inclusive foi apresentado e já está relacionado para o jogo de terça-feira. O paulista Gustavo Gomes da Silva, de 23 anos, é o mais novo goleiro contratado pela diretoria remista. Ele chega ao clube indicado por Edson Gaúcho, apesar de nunca ter tido contato com o treinador. O Palha, treinador goleiro lá da Ponte Preta, ele já foi campeão com o Edson Gaúcho. E nisso eles têm uma relação muito boa e acabou me indicando, né? A juventude do goleiro não significa inexperiência, muito pelo contrário.
Gustavo iniciou a carreira nas divisões de base do Figueirense e antes de vir para o Leão estava na Ponte Preta. O Remo já é o 8º clube na carreira do atleta. Eu sou novo, mas tenho uma rodagem boa. Passei Campinas, Figueirense, onde fui destaque na Taça São Paulo, graças a Deus. Fomos o primeiro campeonato meu lá, já fui campeão. Depois joguei o Catarinense profissional, campeão, Catarinense Júnior. Aí fui pro Porto, voltei de novo, Ponte Preta, mas graças a Deus tenho bastante bagagem. Com 1,95 m de altura, o novo contratado é o jogador mais alto do elenco remista, superando os concorrentes Adriano e Jamilton. E por falar em Jamilton, por enquanto a camisa número 1 é dele. Mas isso pode mudar. Respeitando, lógico, os meus companheiros de trabalho, eu vim para brigar por um espaço, quem escala hoje é o professor, né? Não tem nem dúvidas, mas eu vim para brigar por meu espaço. E vem com um referendo do próprio técnico Edson Gaúcho, apesar de ele nunca ter trabalhado com Edson Gaúcho. Mas, pelo visto, houve a necessidade da contratação de mais um goleiro, o treinador percebeu isto. Então, o Jamilton é o titular neste momento, agora sabe lá o que vai acontecer. No aspecto de avaliação técnica, dá para perceber que o Adriano, ele realmente parece fora dos planos do Edson Gaúcho. Essa é a impressão que passa, pela experiência que o Adriano tem. Esse amistoso lá em Paragominas, e eles fora da equipe, como já esteve fora daquele grupo que foi a Boa Vista, deixa claro, me dá a impressão que começou a prevalecer aquela velha história, tem um grupo, o Adriano nos últimos tempos ele divide, as opiniões dentro do Remo. Parte da torcida o considera, um ídolo, paredão e tudo mais, e parte dela sempre criticou o Adriano. Tem gente que sempre atribui até aquela bobagem de azar. Deixa eu só colocar aqui, olha, o torcedor, o resultado foi ruim ontem, mas não é hora de se desesperar, tem que ter acima de tudo tranquilidade e foco para o acesso. É o Lucas Neves falando da derrota do amistoso. É basicamente o que eu penso. Eu acho que um treinamento como o de ontem, claro que tem esse lado do resultado, 2-0, o torcedor agita, mas na verdade eu acho que não muda nada do planejamento do Gaúcho. Eu acho que a questão toda é a Série C e o acesso. E o Luiz Carlos do Jurunas pergunta: Valmir Rodrigues, o Remo tem time para subir para a Série C? E tem uma pergunta para você, Mendes. Mendes, você já se acha em boas condições para se tornar titular do time do Remo? É o Tadeu Alves do Telégrafo. Você eu estou trabalhando para que eu possa ficar 100%, né? Lógico que, como eu falei aqui no início do programa, ainda sinto um pouco de ritmo de jogo. A parte física eu já me sinto muito bem. Falta realmente o ritmo de jogo para que eu possa, ir um pouco de entrosamento mais com os companheiros. Mas o importante de tudo isso é que a gente não perca, independente do resultado de ontem, é que a gente não perca a convicção de que a gente está no caminho certo. Porque o importante é lógico que desde quando você veste a camisa do Remo, é importante sempre vencer. Mas o importante, a prioridade é a Série D. Então, como falou o nosso torcedor ali, o importante é que a gente esteja focado no próximo jogo da Série D para que a gente consiga os 3 pontos dentro de casa contra o Atlético e possa encaminhar nossa classificação. E aí, Valmireco, agora para você, resgatando a pergunta. O Remo tem elenco para subir, agora falta o time ajustar, né? Tanto é que o Remo está irregular na competição, não tem feito jogos bons, está oscilando. Ontem foi um exemplo disso, mas eu acho que no momento em que o Gaúcho ajustar o time, conseguir um formato, o Remo tem time sim para subir. Muito bem, a gente volta daqui a pouco, vamos falar do encontro entre Paysandu e Fortaleza, grande clássico do futebol do Norte e Nordeste, nesta segunda-feira à noite no Mangueirão, é a Série C em destaque, e vamos ver também os gols da derrota do Águia para o Icasa na tarde deste domingo, 2-1 para o time de Juazeiro do Norte. Já já a gente volta.
LG em até 10 vezes sem juros só no verão Yamada. TV LCD 32 polegadas HDTV com 2 entradas HDMI e conversor digital integrado, só 10 de R$ 119,90. TV LCD 42 polegadas Full HD com 2 entradas HDMI e conversor digital integrado, só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversor de 2D para 3D, só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é no verão Yamada. Aproveite! Yamada completa sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90, é Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Novos leitos no Vir Loyola. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O Hospital Vir Loyola ganhou 34 novos leitos, equipados e monitorados com ambiente mais humanizado. Isso significa mais conforto e dignidade no atendimento aos pacientes e seus acompanhantes. É mais saúde para a população. Governo do Pará. O governo e você, juntos. Nokia barato de verdade só na Big Ben. Acha 200 Dual Chip com troca rápida só 349. Acha 303 com câmera de 3.2 megapixels só 429. Nokia 500 navegação de até 1 GB só 529. Nokia N9 tela sensível ao toque, câmera de 8 megapixels de 1.499 por 999. Compre o seu Nokia em até 10 vezes sem juros. Seu Nokia baratão, só na Big Ben. Bem! Responda rápido. Badminton pode ser A, o nome de um cavalo. B, uma invenção chinesa. C, uma rua de Miami. D, um esporte olímpico. Diário do Pará apresenta Diariopédia, um guia ilustrado que vai explicar regras, equipamentos e outras curiosidades sobre todas as modalidades olímpicas de Londres 2012. Afinal, badminton é mais fácil do que você imagina. Diariopédia, todos os domingos no Diário do Pará. Patrocínio Apivida. Realização Diário do Pará. Julho é época de férias, sol, praia e muita diversão. E para você aproveitar ao máximo a melhor estação do ano, vem aí mais uma edição do Verão RBA. Com dicas de saúde, lazer, nutrição e muitas outras informações. Tudo na temperatura certa para o seu verão. Realização RBA. Patrocínio Governo do Pará e Vital 500. Mais saúde para sua vida. À venda em todas as farmácias.
Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, conferindo aqui na Supertela LG os resultados da terceira rodada. Guarani 2, Salgueiro 0, Santa Cruz 2, 13 1. Esses jogos foram no sábado. No domingo, Icasa 2, Águia 1, Cuiabá 0, Luverdense 2. Amanhã teremos o confronto entre Paysandu e Fortaleza às 20h30 no Mangueirão, fechando esta terceira rodada. Conferindo a classificação, neste momento o Icasa é o primeiro colocado com 7 pontos, Paysandu é o segundo com 6, Luverdense o terceiro com 5, Santa Cruz em quarto com 5, o Guarani está na quinta posição com 4 pontos. Na sequência, o Salgueiro é o sexto com 4, o Águia é o sétimo com 4, aí os critérios de desempate aqui estabelecem esta classificação. Em oitavo, Fortaleza com 1, o Cuiabá em nono com 1 e o 13, que até agora não pontuou em 3 rodadas. Amanhã, no Mangueirão, 8h30 da noite, expectativa de um grande público para Paysandu e Fortaleza. O Papão tem 100% de aproveitamento. E no domingo de manhã, hoje, ou ontem de manhã, melhor dizendo, o Papão trabalhou fechando o momento especial para o jogo contra o Fortaleza. Um verdadeiro congestionamento de bolas em campo. O trabalho começou um pouco diferente, de um jeito que ninguém entendeu. Nem eu não conhecia aquele treino na minha vida ali. Acho que ali o Popeu faz tipo uma brincadeira ali para o treino não ficar tão estressante ali, né? Que a gente sabe que muito que a gente treina ali, a gente fica um pouco estressado ali. E os preparadores físicos fazem muita brincadeira, faz muito bobinho ali, que é um bobinho que tira o estresse ali. Vocês veem ali que a gente brinca muito com os companheiros. Antes de encarar a terceira partida na Série C, os bicolores participaram de um treino leve, mais solto e bem descontraído. Tanto que Iago Pikachu e Ricardo Capanema foram parar aí, no gol. E tinha até gente da comissão técnica no meio da brincadeira. O técnico Roberval Davino não revelou a escalação do time que vai jogar contra o Fortaleza. Mas, com base nos treinamentos da semana, a equipe titular deve atuar com Paulo Rafael no gol, Marcos Vinícius, Fábio Sanches e Thiago Costa na defesa, Iago Pikachu na ala direita e Regis ou Leandrinho na ala esquerda. No meio-campo, Fabinho, Ricardo Capanema, que volta ao time depois de cumprir suspensão, e Harrison. E no ataque, Thiago Potiguar e Quiros. O Papão vai com força máxima para fazer história. Um resultado positivo sobre o Fortaleza mantém o Paysandu na liderança isolada do Grupo A da Série C. E mais que isso, será a terceira vitória seguida nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece há quase 22 anos. Naquela época, em 1990, Harrison ainda era apenas um torcedor, que contribuía só da arquibancada. Agora ele espera ajudar em campo a repetir o feito daquela grande equipe do passado. Quando eu cheguei aqui, eu sempre disse que queria fazer parte dessa história, né? Fiz parte vendo, né, vendo o Paysandu jogar antigamente, então agora quero fazer parte jogando, né? E vai ser uma boa, acho que tudo que vem pro bem é válido. Que venha o Fortaleza e que venha a vitória, para mais um grupo ficar marcado na história alviazul. Esta expectativa do torcedor da Avalanche Bicolor. Vai ser um jogo difícil. Fortaleza não começou bem o Campeonato Brasileiro da Série C, perdeu um jogo, empatou outro, não marcou até agora na competição, já mudou de treinador. O Vica vai estrear no jogo de amanhã. O Vica que tem um bom trabalho ali no Nordeste, né? Um técnico que já mostrou serviço ali. Agora a gente é um jogo pode, perigoso, né? A gente pode considerar o Paysandu favorito no jogo eu de acho amanhã? Que sim, eu acho que é favorito. Jogo de hoje, né? Pela situação na tabela, 2 vitórias, 2 jogos. Está em segundo, mas porque o Icasa hoje chegou aos 7 pontos. Mas eu considero esse sempre um jogo muito arriscado, porque são equipes muito tradicionais, muito fortes. E um time como Fortaleza vai chegar um momento no campeonato que ele vai acordar. Isso não tenha dúvida. E um time que chega assim, numa situação de desgaste, sem fazer nenhum gol, né? É um time que está ansioso também. E eu acho que vai ser, tem que tomar algumas cautelas. Mas, no geral, acho que, comparando equipe por equipe, pelo rendimento das duas, o Paysandu tem obrigatoriamente que ser considerado favorito. E a volta do Ricardo Capanema também repõe o setor do meio-campo ali que o Davino tinha sido obrigado até a mexer, né, para o jogo lá em
Sobral, né? Sobral. E agora não, agora tá todo mundo. Acho que o Alisson foi muito bem naquele jogo. Aliás, durante a semana ele cobrou, né, a titularidade. E acho que já merece, sim. O problema, eu acho que o Alisson, todo esse tempo, não foi técnico. É sempre a questão do condicionamento. Né? Parece exatamente. Que agora ele começa. E precisa também continuar jogando, né? Eu acho que o olhar do adversário do Paysandu está diferente em relação ao do ano passado, né? O Paysandu meio irregular. No ano passado, quando recebia um visitante, o visitante vinha, peitava mesmo. Hoje está diferente, o Paysandu está numa sequência de vitórias, né? Se impondo, e parece que esse ano nunca um começo foi tão promissor, né? Então, acho que o Paysandu tem esse favoritismo. Muda alguma coisa na forma de jogar? Uma Série D, uma Série C, Mendes, para o atleta? Tem alguma coisa diferente na competição? Existe primeiramente os campos, né? Os estádios que você vai jogar, por exemplo, tem estádio que não tem condições. Nós fomos jogar em Boa Vista, o estádio de Boa Vista é um estádio que eu acho que para o futebol brasileiro não existe, né? Eu que particularmente joguei em grandes estádios do Brasil, o estádio lá não existe. Então essa é a principal diferença. Depois a Série D são as viagens longas, que às vezes, como nós tivemos que adiar o jogo porque não tinham passagem, toda burocracia, logística é difícil, então existe isso. E dentro de campo é um futebol muito mais disputado, é um futebol de menos técnica e mais força. Então, eu acho que essas são as diferenças. Nós temos, inclusive, imagens. O Fortaleza chegou ainda há pouco a Belém. Temos imagens da chegada do Fortaleza. Vamos conferir, olha, o Geraldo passando, jogadores chegando no aeroporto. Não falaram com a imprensa, né? Não quiseram falar. O goleiro é o Lopes, né? Na verdade, é o Lopes, o goleiro. Só quem falou, inclusive para o nosso Chico Urbano, que está nos acompanhando, o Francisco Urbano entrou ao vivo também na Rádio Clube, foi o Cléo, que jogou na Tuna, o paraense Cléo, que agora é reserva. O Vicas fez 4 modificações, né? E dentre as modificações, o Cléo foi sacado da equipe. E o Cléo conversou, foi o único que conversou, na verdade. Isso aqui já chegaram no hotel, né? Numa deferência ao Chico Urbano. Aí já a chegada no hotel e também a equipe da RBA TV tentou, e aí não tem acordo, ninguém fala, todo mundo passa direto, o técnico Vica também não falou com ninguém. Agora, de qualquer maneira, o Fortaleza chegou 11 da noite, né? Chegou extenuado, né, para fazer esse jogo aí. Eu não sei porque também o motivo de ter chegado tão em cima. Se bem que esse trajeto Fortaleza-Belém, Belém-Fortaleza, em julho, é um problema. Vai ver que a CBF encontrou dificuldade na marcação da passagem. Possivelmente o Fortaleza teve que fazer alguma escala, né? Não tem outro caminho. Mas o Fortaleza tenta iniciar um novo momento amanhã. A gente espera que ele não consiga, né, Gerson? É verdade. Que possa adiar, porque uma vitória do Paysandu nesta segunda-feira, além de consolidar esse início, além de ter esta repercussão que não acontece há 22 anos, 3 vitórias consecutivas na estreia, nas primeiras rodadas, o Paysandu tem sexta-feira o Santa Cruz no Recife. Que é uma parada dura, que também não tinha ganho ainda e agora conseguiu ganhar o 13. Meio na dificuldade também. Eu acompanhei o jogo no sábado. O Denis Marques acertou um tiro lá de fora. Um tubo de fora da área, muito bonito o chute do Denis Marques de fora da área. Acho que teoricamente é o jogo mais difícil do Paysandu esse contra o Santa Cruz. E no horário atípico, né? Vai ser às 19 horas de sexta-feira, porque é jogo de canal fechado, de TV, o jogo do Paysandu contra o Santa Cruz. Então o Paysandu joga segunda e joga sexta, não tem muito tempo para reajustar e também arrumar. Tempo o Vica não teve para reajustar e rearrumar esse time do Fortaleza, porque é um time que vinha mal, né? Vinha com problemas, tem jogadores bons, o Geraldo é um bom jogador, disputou a Série A recentemente pelo Ceará, né? Era um jogador que chegou a ser ídolo no Ceará. Então, não é a questão técnica aí, eu acho que é de montagem da equipe de fato. Eu queria abraçar aqui o Júlio Martins, que nos acompanha lá em Rio Branco, né? Assistindo em HD o Bola na Torre. Um abraço, Júlio, um abraço a toda a galera. Abraçar também o pessoal de Mocajuba que nos acompanha. Alô, Tio Bara, RBA TV Mocajuba, canal 6, Gerson Nogueira. Bonito o Baião, né? Bonito, lá pertinho, né? Mas eu fico feliz que é ali pertinho, praticamente, né? É o vizinho mais próximo, né? E que sirva de lição pra galera lá em Baião, pessoal, pelo amor de Deus, eu encho a bola, falo. Mas perdemos para Mocajuba essa. Mas acho que dá tempo ainda, né?
Dá tempo, rapidinho isso resolve. É só acionar os as pessoas influentes da cidade, como você. Essa bola vai findar sendo devolvida para mim. Bom, eu queria também abraçar o pessoal do Chelsea, lá do Guajará 1, que nos acompanha, pediu esse abraço, a gente faz esse registro. E, Gerson, uma matéria interessante que a gente acompanhou no Diário do Pará sobre as dívidas de Remo e Paysandu na Justiça do Trabalho. TRT, né? Levantamento oficial. Né? Remo e Paysandu estão entre os 100 maiores devedores, né, da Justiça Trabalhista, com pendências trabalhistas. Né? O que é algo que chateia, preocupa, mas não é surpresa, né? Agora, o valor apresentado, o valor do Clube do Remo, do débito do Clube do Remo, é menor que 2 milhões. E o do Paysandu é quase 12 milhões. Eu acho que entra porque aí ali essa está questão Jobson, está Arinelson, está... E houve ali um descompasso nesses pagamentos do Paysandu. O Paysandu, até 2 anos atrás, o Paysandu vinha bem naquele projeto conciliar. Exatamente. Vinha até melhor do que o Remo. Só que acumularam aí essas dívidas altas do Arinelson, do Jobson, e acho que esse é o grande problema. E o Remo tem um detalhe, né? O Remo tem um baluarte nisso aí, que é o Ronaldo Passarinho. Com mais 2 advogados, jovens advogados, ele tem conseguido acordos importantes que foram baixando muito o valor do débito. Lembra que há 2 anos, naquela onda da história da venda do Baianão com o Amaro Clautal, o Remo chegou a ter uma dívida anunciada de 13 milhões. É verdade. Né? E ele só fez baixar isso com acordos, né, com seriedade também no cumprimento. E aí entra o mérito da diretoria, que tem levado isso a sério. Porque o grande problema dessas dívidas, Guerreiro, elas foram crescendo aí sem controle, é porque muito acordo foi firmado e não foi respeitado. Né? E agora não, parece que a coisa, no Remo pelo menos, tá direitinho. Olha, o Gilmar Vanzer nos acompanha em Santarém, mandou também a sua mensagem aí pelo SMS, um grande abraço para ele. Amanhã o Mangueirão vai estar lotado, vamos subir papão. Dalton do Curió diz que vai ser 3-0 para o Paysandu. E o Gleuton de Marabá, vamos subir Leão, olha só. Valmir, o Papão tem atacantes titulares e reservas qualificados para suportar a Série C até o final. É o Ronaldo de Valdecante que pergunta. É bom lembrar que o Rafael Oliveira foi negociado, né? Mas ele estará amanhã como opção. O último jogo dele está indo para o futebol ucraniano, mas amanhã ainda está na relação. Certamente. Tem técnico que não gosta de fazer isso, né? Jogador já negociado, porque é um risco também, né? Um alto risco. Para o jogador. Para o jogador. Mas o jogador também não tem na verdade, não tem Agora time o Rafael, certo eu me lembro que da última vez, quando ele ia para a Portuguesa, ele se meteu numa pelada, você lembra? Que a gente até noticiou isso. Um jogo de futebol. Foi um jogo do Remo contra o Comercial de Ananindeua, porque foi lá que ele começou. Ele jogou. E ele já estava também de malas prontas para ir lá para o Canindé, né? Acabou não dando certo. O Paysandu certamente vai tentar contratar um outro centroavante para substituir. Está o Quires mostrando qualidade aí. Acho que tem sim. Posso fazer uma pergunta aqui para o Mendes aqui? O Marcelo Lobato está mandando aqui, perguntando para você, se você lembra em quantos clubes você passou até agora, quantos gols marcou e se você é filho do Silvio Mendes, radialista lá da Bahia. Sou filho do Silvio Mendes, lá, grande Silvio, lá da Bahia. Né? Companheiro de Copas do Mundo, hein, Valmir? Essa última agora da África do Sul, ele estava por lá também. Tava. Ele já fez, vai para a 9ª Copa do Mundo agora, né? Que o Brasil não vai, né? Vai estar. Vai estar. Então, mas os clubes, assim, é difícil agora eu falar, porque eu passei por muitos clubes no Brasil e alguns clubes fora do Brasil, acho que, se não me engano, 4 ou 5 fora do Brasil. E gols assim eu não tenho a soma total. Eu tenho mais ou menos a média que eu faço por ano, que eu gosto de fazer uma média por ano de 20 a 25 gols, né? De 2010 eu venho tentando manter essa média, desde 2008, melhor dizendo. O ano passado eu não consegui essa meta, porque eu não consegui marcar todos os gols, mas eu espero que eu possa manter essa meta aí, ajudando o Remo a voltar a ser. E quantos anos de carreira, Mendes? Olha, eu comecei cedo, eu comecei no Camaçari, nos times pequenos lá da Bahia, no Camaçari, Catuense, quando eu tinha 15, 16 anos, comecei como zagueiro até na época, e depois eu fui passando, mudando de posição, desisti de jogar futebol, voltei, e quando eu fui em 2002 pro Figueirense, aí lá estava Muricy Ramalho, eu fui contratado como meia, e teve um jogo no Maracanã contra o Fluminense do Rio, ele precisou
de um atacante de área. Eu estava no banco, ele pediu que eu entrasse, acabei marcando 2 gols lá contra o Fluminense. E daí em diante eu segui a carreira como atacante. E aí eu fui artilheiro do Campeonato Goiano em 2004, 2005 eu fui vice-artilheiro lá no Mojimirim, em 2006 eu fui artilheiro do Campeonato Baiano, 2007 fui artilheiro do Campeonato Uruguai pelo Peñarol, 2008 fui artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Juventude, né? 2009 eu fui o vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho, 2010 eu fiz 8 gols no Campeonato Paulista, né? Pelo Sertãozinho, 2011 eu fiz aqui 12 gols no ano passado, e esse ano eu fiz 5 gols com a camisa do Novo Hamburgo, e espero fazer muito mais agora com a camisa do Remo. Se a gente considerar aí nessa média, 10, 12 anos, mais de 200 gols. 250. Por aí. Acredito que sim. Por aí. Esse 2002 que ele se refere com o Figueirense, foi o mesmo, subiram juntos, né? Figueirense e Paysandu naquele ano. Figueirense está lá até hoje, o Paysandu infelizmente está na série. 2001 subiram, né? E jogaram em 2002. Em 2002 disputaram. Bom, eu queria registrar aqui que o grupo de antigos atletas e amigos do Paysandu, juntamente com o Instituto Raça Bicolor, vai realizar na Curuzu, dia 4 de agosto, uma grande festa em comemoração aos 10 anos da brilhante conquista da Copa dos Campeões. Aliás, o Beto, ele é um organizador emérito desses eventos festivos, inclusive a confraternização de final de ano que o Paysandu promove, que os ex-atletas do Paysandu promovem. Eu tive um testemunho de um ex-presidente do Remo que me disse o seguinte: é uma festa que eu gosto de ir, eu vou, porque é uma festa muito bem organizada. Eu achei interessante, e é uma festa aberta, e só o Paysandu realiza isso. O Remo não conseguiu esse resgate dos seus ídolos, né? E haverá, na verdade, neste acontecimento do dia 4, um jogo comemorativo entre os campeões dos campeões do Brasil e a seleção da Clep. Olha aí, Valmireco. Estaremos lá. Vai jogar de ponta direita. A Sugel me convocar. Exposição do troféu de campeão dos campeões. Vai ter atração musical com Igor Marques e o Bola Samba. E os atletas campeões, o Gino, Luiz Fernando, Marcão, vão confirmar presença. Não confirmaram ainda, mas devem estar presentes nesta festa. Muito legal a ideia do Beto, que é sempre o coordenador desses momentos especiais, de lembrar a história do clube, claro, as conquistas do clube, né? Reunir, né? E apresentar também esses jogadores do passado, né? Para a geração mais nova. Isso eu acho que consolida, assim, em termos de família, né? Dentro do grupo. A gente vê os relatos do São Paulo, né, que faz muito isso. É verdade. Faz muito bem. O Internacional de Porto Alegre. Internacional. São clubes que cuidam. O Botafogo, hoje em dia, também cuida muito disso, está fazendo. Eu acho que os clubes têm que zelar muito por essa história, né? E festejar esses jogadores que ainda estão aí. Hércio, né? Tantos outros. Pois é. Né, que estão aqui, né? Ainda podem ser homenageados em vida, né? Porque depois começam aquelas homenagens. Beto e 40, na verdade, essa dupla fantástica que o Paysandu já teve no seu meio-campo. O Juventude, né? Recentemente, também fez essas homenagens. Eu até participei de uma lá, porque eu sou o maior artilheiro da história da Juventude, com 53 gols em 80 jogos. E até recentemente, aí, alguns meses atrás, eu fui... Muito legal. Realmente ser lá prestigiado lá, fui convidado, participei lá de alguns eventos lá pelo Juventude. Então são coisas importantes que... Filipão foi zagueiro ali, não foi? Jogou lá? No Caxias. Foi no Caxias. Foi no Caxias. Filipão jogou no Caxias. É sempre bom, é sempre importante ter esse reconhecimento, né? Então eu fiquei muito feliz, espero que o Remo também possa. Mas o Remo vai ter logo, com fé em Deus, uma festa aí para os seus ídolos, para os seus torcedores, com acesso para a Série C. Bom, Mendes, você já jogou aqui no Paysandu, já jogou está jogando agora no Remo e jogou no Águia também. Vamos ver os gols do jogo do Águia neste domingo, lá no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Os gols da partida. Vamos lá. Este é o gol do Águia. Jogada do Branco aí. Olha aí, o Branco passando. Olha o Marabá infiltrando, recebendo, saindo do goleiro. Caixa. Que beleza, hein? Fazendo 1-0 para o Águia. Gol do Marabá. No primeiro tempo, né? Os 30 do primeiro tempo por aí, um pouquinho antes. Aí saiu, tirou bem do goleiro e tocou com muita tranquilidade para fazer 1-0. Ainda no primeiro tempo, a reação da equipe do Icasa, que virou o jogo. Icasa empatou com o Rossini. Lembra dele?
Jogou no Paysandu. Jogou no Rio Branco. O Paysandu. A bola para a área. E ele chegou. O Nena ajeitou para ele. Sabe quem é o técnico lá? É o Tarcísio Pugliese. Tarcísio Pugliese, exatamente. Foi treinador do Luverdense. Técnico que vai abrindo espaço no mercado nacional, né? Aí o gol do Rossini, empatando o jogo. E a posse de bola era do Águia, o Arnaldo acabou passando errado. E aí o toque do Rossini para o Nena, retribuindo, né? E o Nena batendo para fazer 2-1. O Águia tentava sair para o contra-ataque. Uma infelicidade do Arnaldo, porque pegou todo mundo de surpresa aí, todo mundo... Na verdade, ele armou um baita ataque. Né? Bota ataque nisso. 2-1 para o Icasa, a invencibilidade do Águia caiu por terra. E você, Mendes, que já esteve lá, o João Galvão deve estar bufando essa hora, né? Tá, coitado do João, rapaz. É um cara muito bom, cara, excepcional. O Águia tem uma estrutura muito pequena, mas é um clube muito bem organizado pelo Ferreirinha, pelo Galvão. São pessoas muito honestas, são pessoas que cumprem com aquilo que foi feito de acordo com você. Então, eu desejo a eles toda a sorte do mundo aí, que eles consigam o acesso. E aí, Gerson? Foi triste até pelos bons momentos que o Águia teve no segundo tempo. O Águia poderia ter empatado o jogo. Perdeu várias oportunidades, né? Teve chance, né? E começou muito bem também o jogo, né? 22 minutos esse gol do Marabá. Aliás, um gol, né, de atacante, né? Um volante com o Marabá, mas chegando muito bem ali sem ângulo, né? E tocando. Mas aí, realmente, o primeiro gol foi uma falha, né, da defesa ali, a subida do Nena matou a defesa. E o segundo, essa infelicidade do Arnaldo, que é um jogador muito regular, inclusive. O Arnaldo dificilmente comete esses erros, né? Jogador que tem bom passe, né, e acabou sofrendo esse gol aí, o Águia. Mas eu vejo assim, é um resultado ruim, lógico, pelo que o Águia vinha fazendo, tem 4 pontos, mas não é nenhum problema, é início de competição, e eu vejo esse time do Águia com muitas possibilidades de acesso. Pegar o Guarani de Sobral no sábado que vem. Lá no Zinho Oliveira, né? É a chance de devolver, né? O resultado de recuperar ruim, isso. Mas não é uma catástrofe. E a gente o resultado tem que ser considerado vendo aí normal. Os principais lances do jogo. Realmente, em casa começou forte, teve bons momentos. O Marcelo Cruz fez uma bela defesa, né? Mas aí, quando o Águia achou esse gol, parecia... Agora, só foi ruim nessa história toda, né? Além, lógico, daria um bom resultado. Né? Além, lógico, derrota é sempre ruim, mas tem um outro aspecto, né? O Icasa despontando aí também, né? Se assanhando. 2 vitórias e um empate. Aí, invicto na competição. E claro que essa é uma briga que envolve todo mundo, mas os 2 representantes do Pará ficam em prejuízo. Interessante, né? E o Icasa achou esse Nena, porque ele perdeu o Paulo Rangel, né? Que está indo para o exterior. Que era o grande nome, né, do time. Contratou esse Nena, o Nena hoje já mostrou, já deu o seu cartão de visita. Que a primeira rodada da Série C, os jogos terminaram empatados. O único que teve vitória foi o Paysandu, naquele jogo contra a sua estreia contra o Luverdense, né? E hoje, nessa rodada, não tivemos empate, né? Todos venceram os seus jogos. Amanhã é um complemento com o jogo do Paysandu. Interessante que desses 4 jogos não tivemos empate, todos com vitória. Agora o Rossini, essa semana aqui... também foi ruim para o Águia, né? Houve a fratura do Valdanes e hoje o Ivonaldo no intervalo, no último lance do primeiro tempo também teve uma torção forte de joelho, teve que sair do jogo, foi encaminhado a uma clínica. 2 desfalques, né? Complicados aí para o Águia. Problema, o Marquinhos teve que ser improvisado na lateral direita, entrou no intervalo para jogar de lateral direito no segundo tempo. Enfim. Agora eu falava do Rossini, só um detalhe, é que o Rossini não teve uma boa passagem aqui pelo Paysandu. É verdade. Mas contra os times paraenses ele sempre foi muito bem. No Rio Branco ele formou uma dupla ali com Testinha infernal, né? E criou vários problemas. E agora novamente. O Rossini, quando surgiu no futebol, ele era no Santos, ele seria àquela altura, numa primeira análise, também, um jogador que ia estourar no Brasil. Não lembro do Rossini no Bahia. Mas quando ele surgiu no Santos, ele surgiu para ser o craque. E acabou não vingando. Guerreiro, o Igor e o Lago estão mandando um abraço para você, se você conhece os dois aí, Mendes, desejando boa sorte aí no Remo. Obrigado, um abraço para os dois, conheço,
seguidores de Twitter, né? Mas como eu estou muito tempo aí fora, dando uma segurada aí, não. Twitter, né? Tô dando uma segurada e aí não tenho falado com meus seguidores, mas tá tudo tranquilo. Um abraço para vocês dois aí. Twitter é bom ou ruim, hein, Mendes? Redes sociais. Existe momentos que são bons, né? Mas tem momentos que, por exemplo, um momento como ontem, você acaba lendo muitas coisas que você não quer ler, né? Mas como eu tenho evitado muito, desde quando eu cheguei a Belém, eu não tenho entrado, não tenho tweetado, e isso realmente dá uma tranquilidade para você trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque você fica longe das pessoas que gostam do seu trabalho. Às vezes as pessoas estão longe, pessoas que eu joguei em São Paulo, sabe, em outros estados, Rio Grande do Sul, quer acompanhar o seu trabalho e às vezes você passa uma mensagem ali do que está acontecendo, mas no final eu vou passar uma mensagem, pode ter certeza, uma mensagem bem alegre de que conquistamos acesso. Legal. Já já a gente volta, você vai ver com exclusividade a capa do Super Bola desta segunda aqui do Bola na Torre. LG em até 10 vezes sem juros só no Verão e Amada. TV LCD 32 polegadas HDTV com 2 entradas HDMI e conversor digital integrado, só 10 de R$ 119,90. TV LCD 42 polegadas Full HD com 2 entradas HDMI e conversor digital integrado, só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversor de 2D para 3D, só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é no Verão e Amada. Aproveite! E Amada completa sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa, pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa, Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Novos leitos no Vir Loyola. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O Hospital Vir Loyola ganhou 34 novos leitos, equipados e monitorados com ambiente mais humanizado. Isso significa mais conforto e dignidade no atendimento aos pacientes e seus acompanhantes. É mais saúde para a população.
Governo do Pará. O governo e você, juntos. Nokia barato de verdade só na Big Ben. Acha 200 Dual Chip com troca rápida só 349. Acha 303 com câmera de 3.2 megapixels só 429. Nokia 500 navegação de até 1 GB só 529. Nokia N9 tela sensível ao toque, câmera de 8 megapixels de 1.499 por 999. Compre o seu Nokia em até 10 vezes sem juros. Seu Nokia baratão, só na Big Ben. Bem! Muito bem, vamos conferir aqui na Super Tela LG a capa do Super Bola desta segunda-feira. É pra ficar no topo, papão. É isso mesmo. Olha o Quiro, rapaz, com o braço levantado, o Quiro aí tem 2,5 metros. Olha que essa capa aí, ela é dupla, né? É dupla, pois é. E é isso, a expectativa é essa. Eu percebo aí, né? Sérgio Gluckpol, Ney Messias e outros bicolores Ricardo Gluckpol, enfim, acreditando no Mangueirão lotado amanhã e espera-se uma grande vitória do Papão no jogo contra o Fortaleza. Rugido tá mais para miado, pô. Isso aí é para mexer com o Remo, olha aí, Mendes, por causa do resultado do amistoso lá em Paragominas. Águia leva virada. E aqui o equilíbrio, falando do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. É o Super Bola desta segunda-feira, cheio de matérias especiais. A coluna do Ronaldo Porto, né, Gerson? Ronaldo Porto, pelo amor de Deus, se não falar, ele se magoa, se chateia, né? Mas temos, temos a Ciane Neno também. Ciane também. É verdade. E toda a cobertura de Campeonato Brasileiro. A coluna do Gerson Nogueira também, né? Já está no prego, né? Não permitiu, né, que você registrar. Mas o importante é que tem todas as divisões, né, do brasileiro, tabela, né, a cobertura também de outros esportes preparativos aí para a Olimpíada. Sim, lembrando que levantando, né? Lembrando que a partir da outra segunda-feira teremos a coluna Diário Olímpico com o Tomazão já direto de Londres, né? Até o dia 13 de agosto, tá coluna diária. O Tomazão está concentrado, está se preparando para a viagem. Não, inclusive afiando o inglês, né? Também. Que é de inglês que você sabe que é um pouco da Tijuca, né? Muito bem. Palmir Rodrigues, vamos para o sorteio. Temos 2 camisas aí para sortear. Uma do Clube do Remo e uma do Paysandu. Começando pela do Leão. É para Silvia Helena, que participou pelo telefone. Muito bem. Pedreira. E a camisa do Paysandu. Paysandu. Pelo Twitter, o Lucas007. Tá certo. A primeira participou pelo SMS, né? Pelo SMS, ok. E agora? Pelo Twitter. Tá certo. Confirma aí. O Lucas. Lucas007. Ganha a camisa do Clube do Paysandu. Do Paysandu. Obrigado, Valmir. Obrigado, Gerson. Mendes, obrigado pela presença. Boa sorte. Que você consiga chegar na média anual com a camisa do Clube do Remo aí, marcando muitos gols e alegrando essa torcida. Obrigado pelo convite. Queria só mandar um recado para a torcida do Remo, né? Que mantenha a convicção, que a gente está no caminho certo, que procure lotar o estádio, o Baianão. Como dizem que a torcida do Remo é uma torcida fiel, né? Pode ter a convicção que a gente está fazendo um bom trabalho, independente do resultado de ontem. A gente está fazendo um bom trabalho para conseguir o acesso. Legal. Obrigado a você que ficou conosco até altas horas. Estamos fechando o Bola na Torre deste domingo. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Sky. TV por assinatura é isso. E Amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben. Sua saúde é um Big Ben. LG